Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver uma questão sobre função exponencial e logarítmica, mas sobretudo incidir então na função inversa. Este é um exercício retirado do livro Preparar o Exame 2014 da Reis Editora, onde um dos autores é o meu amigo José Carlos Pereira, onde é um livro que tem bastantes exercícios interessantes e penso que é uma grande preparação a utilização do livro quer para os testes, quer para o exame final. Bem, o desafio é exatamente este. Considera a função g de domínio de menos 1 meio até mais infinito, definida então pela expressão g de x igual a logaritmo de 2b na base a, mais o logaritmo de ax mais 1, isto na base b. Sendo que a e b são números reais positivos. Na figura, esta figura aqui, está então representado no referencial x ou y, parte do gráfico da função g elevado a menos 1. Isto é a função inversa, ok? É a função inversa da função g. Como sugere a figura, o gráfico da função inversa de g interseta então o eixo do x no ponto da abscissa 3. Ou seja, a função interseta aqui o eixo do x no ponto da abscissa 3. Esta informação será crucial para a resolução do problema. Mostra então que o A aqui da expressão da função g de x é exatamente igual a 2 e o B é exatamente igual a 4. E depois verifica que a função g de x pode então se escrever desta forma como 3 mais o logaritmo de 2x mais 1, isto na base 4. Bem, como é que resolvemos isto? Temos que encontrar alguma informação que nos permita determinar aqui o valor de A e o valor de B. E normalmente neste tipo de questões é importante conhecermos um ponto desta função g. Okay? Se conhecermos um ponto, podemos então substituir o x e o g de x e normalmente descobrimos exatamente aquilo que está em falta. Bem, vocês têm que ter aqui um conhecimento especial sobre a função inversa. A função inversa é exatamente simétrica relativamente a esta reta aqui a vermelho, que é nada mais nada menos do que a bissetriz dos quadrantes ímpares, cuja equação é exatamente y igual a x. E uma função inversa é sempre simétrica da função original relativamente a esta reta de equação y igual a x. Podemos aqui fazer uma pequena abordagem gráfica para então fazer o esboço desta função g, apenas para termos uma ideia mais intuitiva sobre o problema. Então, aplicando então os conceitos de simetria relativamente a um eixo, se vocês têm aqui este ponto, ou seja, a interseção da inversa com o eixo do x é exatamente no x igual a 3, fazendo então a simetria deste ponto relativamente à reta de equação y igual a x, isto irá bater então aqui. Ou seja, neste ponto onde x é 0 e o y é exatamente igual a 3. A função g passará exatamente por aqui. Esta informação será importante para a resolução do problema. Reparem que nas questões de simetria, teremos então aqui perpendicular em relação ao eixo, né? E a distância daqui até o eixo seria igual à distância até ao outro lado. Teríamos aqui, por exemplo, se este ponto fosse o ponto A, teríamos aqui então o nosso ponto A'. Sabemos ainda que no ponto onde a função inversa interseta o eixo, a função g também passa exatamente aqui, da mesma forma que passa aqui. Então, fazendo mais ou menos um esboço, nós temos que a função g terá mais ou menos assim este aspecto. Passará assim por aqui. Esta será então a função g. Em que ponto é que a gente conhece desta função g? Conhecemos exatamente isto. Este ponto aqui. Ou seja, quando x é 0, o y será 3. Então podemos dizer que, isto agora de uma forma mais prática, não sei o que aconteceu aqui, ok. De uma forma mais prática, podemos então dizer que se o g de menos 1 de 3 é exatamente igual a 0, ou seja, se a função inversa interseta o eixo do x no ponto da abscissa 3, nós temos então, devido ao conceito de simetria, que a função g intersetará não o eixo de x, mas o eixo do y, exatamente no mesmo valor 3. Ou seja, daqui podemos concluir que o g de 0 é exatamente igual a 3. E isto será importante para nós resolvermos a nossa questão, porque eu agora vou pegar então aqui na expressão que define a função g e vou fazer a substituição destes valores. Sendo assim,
esta situação que temos aqui é equivalente a eu dizer que o g de x, o g de 0 é 3, então terei 3 exatamente igual ao logaritmo de 2b, isto na base a, mais o logaritmo de ax, não é? Vou substituir o x por 0, então terei aqui a vezes 0, mais 1, isto na base b. Vamos fazer aqui algumas simplificações e temos então que 3 é exatamente igual ao logaritmo de 2b, isto na base a, mais o logaritmo de a vezes 0 é 0 e ficamos então com o logaritmo de 1 na base b. Uma das propriedades fundamentais dos logaritmos é que o logaritmo de 1 é 0. Okay? O logaritmo de 1 numa base qualquer é exatamente igual a 0. Sendo assim, então podemos dizer que este valor aqui é exatamente 0. Então isto é equivalente a eu ter 3 igual a logaritmo de 2b, isto na base a, mais 0, então ficamos com isto. Agora, podemos aqui até definir o 2b, trabalhando então a passagem para a potência, não é? Um logaritmo, podemos transformar um logaritmo numa potência e basta então pegar no que está dentro do logaritmo, ou seja, 2b, será igual a uma potência, onde a base é a base do logaritmo, então teremos a e o expoente é exatamente o valor desse logaritmo, ou seja, 3. Vemos então que 2b será exatamente igual a a elevado ao cubo, a ao cubo. Agora estamos aqui com um problema, porque eu tenho aqui uma equação onde tenho duas incógnitas, mas só tenho uma equação. Como é que eu vou resolver isto? Precisamos de outra informação. Okay? E que outra informação é que podemos usar aqui? Temos poucas informações, temos pouco por onde pegar. Além desta informação da interseção com o eixo do x da inversa ser exatamente igual a 3, temos a única informação, mais temos aqui esta informação sobre o domínio da função g. Então o que eu vou fazer é pegar aqui na função g, vou então determinar o domínio e depois vou comparar com o domínio que me estão a dar aqui no exercício. Vou então neste slide fazer o domínio da função g, olhando apenas para a sua expressão que a define. Então eu posso dizer que o domínio da função g é exatamente igual a x pertence então aos números reais, tal que, e temos aqui logaritmos, e qual é a condição a nível de domínio dos logaritmos? O que está dentro do logaritmo tem de ser obrigatoriamente maior do que 0, essa é a condição de domínio sempre que temos logaritmos. Então eu vou dizer que este 2b é exatamente maior do que 0 e temos aqui outro logaritmo, então eu vou dizer que ax mais 1 também terá que ser obrigatoriamente maior do que 0. E vou então resolver estas inequações que temos aqui. Nesta primeira inequação temos uma condição universal, isto é sempre verdade. Ok? Porque é que isto é sempre verdade? Visto que b é um número real positivo, se b é positivo, então o dobro será sempre maior do que 0. Teremos aqui então uma condição universal. Como vai transmitir o domínio? É exatamente esta segunda inequação que temos aqui, visto que uma condição universal intersetado com outra condição, o resultado desta interseção é sempre o valor então desta condição. Então resolvendo isto, resolvendo esta inequação, temos que ax é exatamente maior do que menos 1 e isto é equivalente então a dizer que x é exatamente maior que menos 1 sobre a. Sendo assim, então, o domínio desta função seria exatamente igual ao intervalo aberto de menos 1 sobre a, exatamente até mais infinito. E agora, como eu sei exatamente que o domínio da função, porque é dito aqui no exercício, não é? Como o domínio de g é exatamente igual ao intervalo de menos 1 meio até mais infinito, então eu posso concluir, portanto, e repara no domínio que temos aqui, o A tem que ser 2. Okay? Isso é menos 1 meio a mais infinito e temos menos 1 sobre A, portanto o A é exatamente igual a 2. O A está, então, feita a demonstração que o A é exatamente igual a 2. Voltando agora a esta situação inicial, vou substituir A por 2 e vou determinar exatamente
o valor de b. Esta situação que tem aqui é exatamente igual a 2b. Vou então substituir o a por 2, fica 2 ao cubo. 2 ao cubo é exatamente 8, tenho então que 2b é exatamente igual a 8. E resolvendo isto em ordem a b, tenho então que b é 4. E temos a primeira parte da demonstração feita, o a é 2 e o b é 4. Okay? Agora vamos ter então que verificar que a função g pode ser escrita desta forma, ou então pegar nesta função e substituir o a e o b pelos valores que encontrei e vamos chegar aqui. Okay? Vou então fazer isto aqui noutro slide. Sabendo então que o a é igual a 2 e o b é igual a 4, vou então pegar aqui na função g de x e fazer a substituição. Tem então que g de x será igual ao logaritmo de 2b, então terei 2 vezes 4. Isto então na base a, ou seja, na base 2, mais o logaritmo de ax, se o a é 2, terei então 2x mais 1, e isto na base b, ou seja, na base 4. Isto será então equivalente a eu ter g de x exatamente igual na base a, pois, mas a base é 2. Ok. Eu vou fazer aqui então a substituição do a por 2. Terei então aqui o logaritmo de 8 na base 2. Isto está bom. Mas aqui repara que isto já é o que temos que demonstrar. Então neste segundo termo não vamos mexer. Ele já está concluído. Mais um. Vamos agora trabalhar aqui o logaritmo do 8 na base 2. Até poderias fazer esta situação, este cálculo do logaritmo na tua máquina. Ok? Como é que calculas o logaritmo do 8 na base 2 na tua máquina? Faz a mudança de base. Ok? A tua máquina trabalha com base 10, bastava fazeres o logaritmo de 8 a dividir então pelo logaritmo de 2 e isto vai dar 3. No entanto, vou aproveitar isto para trabalhar aqui umas propriedades dos logaritmos. Neste caso é possível fazer o cálculo do logaritmo sem a calculadora. Sabendo que, por exemplo, vou tentar escrever o 8 como uma potência de base 2. Ok? E eu sei então que o 8 é exatamente igual a 2 ao cubo. Então o que temos aqui, eu posso então dizer que este logaritmo de 8 na base 2 é exatamente igual a logaritmo de 2 ao cubo, isto na base 2. E tu tens uma propriedade dos logaritmos que, se eu tiver o logaritmo de a, isto numa base qualquer, não tem que ser a base a. Ok, não tem de ser a base a. Por exemplo, o logaritmo de a na base b e este a está elevado a um determinado expoente c, nós podemos passar este c para trás do logaritmo a multiplicar. Ou seja, isto é exatamente igual ao expoente vezes então o logaritmo de a na base b. Okay? É exatamente esta propriedade que eu vou aplicar aqui para simplificar. Tem então que g de x seria igual ao tal logaritmo de 2 ao cubo, isto na base 2, mais o logaritmo de 2x mais 1 na base 4 e vou então passar o expoente para trás do logaritmo a multiplicar. Então terei g de x exatamente igual a 3 vezes o logaritmo de 2 na base 2 mais o logaritmo de 2x mais 1 na base 4. E agora posso então aplicar aqui outra propriedade dos logaritmos, que é quando eu tenho o logaritmo de um determinado valor, a, isto na base a, isto é sempre igual a 1. Okay? O logaritmo de 5 na base 5 é 1, o logaritmo de 10 na base 10 é 1, o logaritmo de 1000 na base 1000 é 1. Então temos a expressão que queríamos demonstrar. Porque se isto é exatamente igual a 1, então eu tenho 3 mais o logaritmo de 2x mais 1 e isto na base 4 e era exatamente isto que queríamos demonstrar. Fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço.